Bom, então, vou fazer a apresentação de novo, né? Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. A gente está começando o mini curso intitulado Projetos na Indústria de Alimentos, com a palestrante Irene Rodrigues Freitas. Ela é engenheira de alimentos pela Universidade Federal de Tocantins, possui mestrado em Engenharia e Ciência de Alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande, doutora em Engenharia e Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e atualmente Irene é docente do Centro Universitário do Norte Paulista, em São José do Rio Preto, São Paulo, e também é presidente da Associação Brasileira de Engenheiros de Alimentos do Estado de São Paulo, que é a ABEA. Atua na área de engenharia de alimentos, segurança dos alimentos, operações unitárias, gestão da qualidade e projetos. Então, Irene, seja bem-vinda e fique à vontade. E tenham todos um bom curso. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Ítalo. Agradeço imensamente por fazer parte dessa semana acadêmica aí do curso de Engenharia de Alimentos. Bom, pessoal, vamos falar sobre projetos na indústria de alimentos, né, como apresentado aí pelo professor Ítalo, né? Sabemos hoje que o setor de alimentos, né, a indústria de alimentos, ela merece um destaque no cenário, né, no cenário econômico, social do Brasil, porque sabemos que a engenharia de alimentos ela está envolvida num contexto muito amplo, que envolve aí desde a produtividade, desde a produção de alimentos. Sabemos que os consumidores estão cada vez mais exigentes. Isso leva o quê? Uma necessidade, né, da indústria alimentícia, da universidade, de uma certa forma, está se adaptando, está inserida aí num sistema mais complexo, né? Sabemos também que para que um produto ele venha estar, né, no mercado, ou seja, aí para nós consumidores, esse produto ele passa por diversas etapas de processamento, né, dentro da indústria alimentícia. Então nós passamos ali pela recepção, né, aliás, a colheita dessa matéria-prima, a recepção, as transformações e, em si, esse produto pronto aí para o consumo. E para tudo isso, pessoal, envolve o quê? Um projeto, né? Então, quando a gente fala que, eu vou desenvolver um novo produto, de uma certa maneira, você está pensando num novo projeto. Eu vou, dentro da indústria alimentícia, eu vou realizar a reforma de um determinado setor produtivo, né? Aliás, no setor produtivo, não, de uma área, né? De uma área de dentro da indústria alimentícia. Isso também envolve um projeto. Temos um projeto de lançamento de um novo produto, como eu comentei, de um desenvolvimento de um novo produto. Então, isso são pequenos projetos, né, que estão envolvidos dentro da indústria alimentícia. Se a gente for pensar, por exemplo, na área de serviços, né, uma festa, por exemplo. Se você vai organizar sua festa de formatura, requer um projeto, né? Se você vai construir uma indústria alimentícia, requer um projeto. Então, a área de projetos, ela é aí abrangente, né, dentro da indústria alimentícia, ok? Então, só que, de uma certa maneira, falta aí uma maturidade, né, da indústria alimentícia para a gestão de projetos, tá? Para a gestão de projetos. E a gestão de projetos, de uma certa forma, ela envolve diversas partes, né? Então, não é simplesmente eu vou desenvolver um produto ou vou fazer uma modificação num produto e etc, né? Não, então, requer etapas, né, para a gestão desse projeto. Então, aqui nesse mini curso, a gente vai estar falando da gestão, né? Da gestão do projeto, ok? Bom, a Nayara está falando aqui de tela cheia. Não, Nayara, eu não vou apresentar em tela cheia, porque senão eu não consigo ver o chat e eu não consigo interagir com vocês, tá ok? Eu não sei se vocês estão vendo os slides, né? Então, isso aqui é basicamente aquilo que eu havia comentado com vocês.
Então, essa questão do projeto não é nada novo, né? Então, ou seja, desde 2700, de 570 antes de Cristo, né, já tínhamos aí um grande projeto, que foi as pirâmides de Gizé, né, que ali envolveram diversas pessoas, incluindo médicos, né, incluindo pedreiros, etc., para essa construção, né? E eles tinham ali um tempo para construir essas pirâmides. Então, o que eu quero chamar a atenção? Que dentro de um projeto requer um tempo, né? Então, um projeto é algo temporal, se a gente for avaliar, né? Se a gente for ver, projeto é algo temporal. E esses projetos aí, como eu comentei anteriormente, se eu vou projetar uma indústria alimentícia, se eu vou desenvolver um produto, então isso requer um projeto. Eu não vou sair aí por aí criando sem um planejamento, né? Bom, quando a gente fala de projetos, numa linguagem mais técnica, nós estamos falando aqui de PMBOK, né? Que o PMBOK é um guia, tá? Para quem não conhece, é um guia do gerenciamento de projetos. É uma linguagem que ela é padronizada para todos os gestores de projetos. Tá? Então, nós temos esse guia. Esse guia, ele identifica e descreve essas boas práticas para a gestão de projetos. Então, como eu comentei, é uma linguagem aí, todos os gestores de projetos acabam utilizando esse guia como referência para poder realmente usar aí de uma forma padronizada a gestão do projeto, né? Então, ele é uma referência aí básica, né, para os profissionais que estão interessados em projetos. Então, o guia, ele é elaborado, né, pelo PMI, né, que é o Instituto de Gestão de Projetos, tá? Então, vocês podem, quem desejar, entrar no site do PMI, então lá vocês vão encontrar muitas informações acerca do gerenciamento de projetos. O PMBOK, você precisa adquirir ele, né, então não é gratuito, então você precisa adquirir, ele está sempre passando por revisões, né, então esse instituto, ele acaba sendo responsável, né, por realizar essas revisões, né, do guia, mas quem for querer obter uma certificação em gestão de projeto, PMI, aliás, PMBOK, então deverá, né, aí estudar esse PMBOK, realizar uma prova e ser aprovado nessa prova, para que você realmente tenha aí uma certificação PMBOK. Algumas empresas, tá, exigem essa certificação em gestão de projetos. Outras não. Então, vai depender muito, principalmente aqui agora, falando aqui para os estudantes. Então, se você vê uma vaga de trabalho e pedir a certificação, então você vai ter que ir atrás dessa certificação, né? Você vai ter que estudar e passar na prova. Agora, se a vaga não exige essa certificação, então cabe apenas você ter esse entendimento da gestão de projetos. Como eu falei, essa área da gestão de projetos é uma área bem remunerada, né, frente às outras áreas da engenharia de alimentos. Então, vale a pena estudar um pouquinho mais sobre, né? Eu, particularmente, gosto muito e acho muito interessante, porque eu gosto muito de planejar, né? Então, para quem gosta do planejamento, a gestão de projetos é uma área interessante, ok? Então, agora vamos falar de projetos. Mas antes, eu gostaria que vocês escrevessem aqui no chat, ou se alguém mesmo quiser falar, pode ligar o microfone. E o que é um projeto para você? Se alguém puder escrever no chat, ou ligar o microfone. O que é um projeto? O que você entende como um projeto? Os professores não valem, né? Só os estudantes aí. Os estudantes. Vamos lá, estudantes. O que você entende como um projeto? Não tenha medo de errar, tá, pessoal? Não tenha medo de errar. Eu acho que o projeto é toda a estruturação da tua atividade, né? Desde o planejamento, a execução, todo aquele raciocínio linear para tu executar o teu objetivo. Eu acho que consiste basicamente disso.
Exatamente, Sara. Justamente, é um planejamento. E quando você falou um ponto aí interessante, que você colocou aí um objetivo, né? Você citou uma palavra aí, objetivo. Isso, né? Então, quando você tem um objetivo, qual é o objetivo dentro dessa indústria alimentícia? Ah, não, o objetivo é melhorar a linha de produção, né? Então, isso é um objetivo. Então, para eu melhorar a linha de produção de extrato de tomate, né? Então, é um objetivo. Então, eu vou traçar um projeto para isso, né? Então, eu vou traçar um projeto para eu melhorar esse procedimento de extração de extrato de tomate, né? De produção de extrato de tomate. Então, é interessante, sim, que se tem um objetivo. O meu objetivo é lançar um produto, um produto carne aí, à base de vegetais, né? Que hoje está na moda, e esses plant-based. Né? Então, vamos lançar um hambúrguer vegetal. Você precisa de um projeto para isso. Então, você vai trabalhar esse projeto. Então, isso parte de um objetivo. Então, quando você tem esse objetivo, você lança, junto com esse objetivo, algo a mais, que está aí relacionado à sua meta, né? Não, eu vou lançar esse produto até quando, né? Não, nós vamos fazer o lançamento desse hambúrguer até dezembro de 2021. Então, o gestor de projetos, ele vai ter que correr, tá? Ele vai ter que acelerar isso. Por quê? Porque todo o seu planejamento, todas as etapas vai ter que ser para cumprir esse prazo. E aí eu já vou dando uma dica aqui para vocês, né? Que quando a gente trabalha com projetos, você estima um determinado tempo. A gente vai até falar um pouco mais disso lá no gerenciamento de tempo, mas já adiantando. Então, você estima esse tempo pelo menos o dobro, tá? Pelo menos o dobro. Por quê? Porque quando você for apresentar o projeto para o seu diretor, ele vai querer que você reduza esse tempo. Certo? Então, gente, por isso que é interessante você se você tem a previsão de concluir em dezembro de 2021, coloca para junho de 2021. Porque o seu diretor vai pedir essa redução, então você consegue mexer no seu cronograma, tá? Então, bom, então vamos lá, voltando aqui, então, projeto, né? Então, lembrando que projeto é algo temporal, então não esqueçam disso, é algo que requer um tempo. Eu já citei aqui no exemplo, até dezembro de 2021. Então, é algo que requer um esforço temporário, que é para criar um produto, um serviço, né? Então, aqui a gente pode pensar num serviço, né, que eu queira desenvolver um projeto, como eu comentei para vocês, uma consultoria, por exemplo. E nós temos vários engenheiros de alimentos, e vários estudantes, e vários professores. Mas se, por exemplo, eu quero agora ser consultora, então eu vou realizar ali um serviço. Então, eu posso elaborar um projeto para essa consultoria, né, na área de alimentos, uma consultoria, bom, enfim, daquilo que você deseja ser consultor. Ou algum outro resultado que seja aí exclusivo. Então, um projeto envolve até mesmo aquela viagem que você deseja realizar, né? Então, isso é um projeto. Bom, um outro ponto importante, pessoal, quando vocês forem desenvolver um projeto, principalmente aí para lançamento de novo produto, pensem nesses stakeholders. Aqui, vocês já ouviram falar nessa palavra, stakeholders? É uma palavra nova para alguém aqui? Para mim é. Para você é? Então, vamos lá. Essa palavra stakeholders é uma palavra usada nos últimos tempos, tá? Que significa partes interessadas. Então, na gestão de projetos, existem as partes interessadas, ou os stakeholders, ok? Se você, por exemplo, pegar a ISO 22000, eles preferem que a gente utilize a linguagem de partes interessadas em vez de stakeholders. Só que se você
Vai para a gestão de projetos, eles preferem que a gente utilize a palavra stakeholders em vez de partes interessadas, né? Isso na gestão de projetos moderna. Bom, então pense nesses stakeholders, esse é o principal ponto, porque você não vai desenvolver algo para você, você vai desenvolver algo para alguém, né? Então, o que a gente tem que pensar, então, quando a gente está desenvolvendo um projeto? Nós precisamos pensar nos nossos fornecedores, tá? Então, aqui são os nossos fornecedores. Dependendo da empresa que você está atuando, né? Dependendo do que você vai desenvolver como projeto, até mesmo as empresas de créditos, né? A comunidade, a gente precisa pensar também nos proprietários, nós precisamos pensar na sociedade, nos clientes. Gente, se vocês estudarem a ISO 22000, vocês vão ver que toda ela, o foco da implantação dela é para o cliente, né? Então, a gente tem que também, realmente, temos que pensar realmente nos nossos clientes, né? Os clientes, o governo e os funcionários. Por que pensar nos funcionários? Porque dependendo do tipo de projeto que você está desenvolvendo na indústria alimentícia, você tem que pensar nos funcionários que estão ali dentro, porque eles também vão fazer parte, né? São as partes interessadas desse projeto que você está desenvolvendo. Então, e para os professores, né? Aqui agora voltando para os professores. É interessante que quando a gente desenvolve um projeto, né? Um projeto aqui de pesquisa, a gente pense em todos esses elementos também, né? Quando a gente está desenvolvendo um projeto. E ainda mais, pessoal, ainda complementando esses stakeholders, são os fatores, né? Os fatores. Qual é o impacto desse meu projeto, né? Aqui, voltando aí para os professores, na parte social, na parte ambiental e na parte econômica. Então, esses são os 3 fatores principais quando a gente vai desenvolver um projeto, né? Fatores econômicos, sociais e ambientais. E isso também serve para a indústria alimentícia. Só que agora, para a indústria alimentícia, tem mais um elemento: espiritualidade. Tá? E é até estranho falar isso. E realmente é estranho e até difícil de ser compreendido. Mas envolver uma espiritualidade num produto que eu estou desenvolvendo, né? E se você for pesquisar um pouco mais sobre isso, você vai ver que tem aqueles produtos. A área cosmética está bem mais avançada nessa questão da espiritualidade do que a indústria alimentícia. Mas é interessante a gente pensar nisso, como isso vai impactar de uma certa maneira nesse ponto da espiritualidade. Então, eu deixo aí o desafio para vocês, futuros engenheiros de alimentos, ou para quem já é engenheiro de alimentos, tá? Lembrando que agora a gente tem esse 4º elemento aí que a gente precisa pensar quando a gente vai desenvolver um projeto, né? Bom, lembre desses stakeholders, principalmente os nossos clientes e a sociedade como um todo, né? Então, quando eu penso na sociedade, eu estou pensando num ponto de vista social, econômico e ambiental. E quando eu penso no proprietário, esse proprietário, ele realmente, ele deseja, né, esse produto, ele quer realmente lançar esse produto na empresa dele? Então, são pontos que a gente ir se perguntando. Então, e os resultados de um projeto? Né? O resultado de um projeto um produto, ele pode ser um componente de um outro item, um aprimoramento de um outro item, ou até mesmo um item final. Então, a gente precisa ter sempre em mente, eu vou modificar algo na minha formulação, isso é um novo produto. Então, se é um novo produto, é um novo projeto. E olha que eu estou linkando isso, pessoal, com a ISO 22000, tá? Porque a própria ISO 22000, ele coloca isso, né? Se você for ver, a FSC 22000, ela trata dessa questão do desenvolvimento de produtos, que eles lançaram agora nessa última revisão, né? Então, vai modificar uma formulação, vai modificar algo no processo, isso é um novo projeto, tá? Um serviço, uma capacidade de realizar um serviço,
exemplo aí, né, uma função de negócio que vai dar suporte a uma produção ou uma distribuição. Então, tudo isso faz parte, né, de um resultado de projetos. A melhoria, né, a melhoria dos processos, né, a melhoria de uma linha, um projeto de pesquisa que você quer desenvolver o conhecimento. Então, são exemplos aí de projetos. E o gerenciamento de projetos, né, que aí envolve essa gestão de projetos. Aí sim, isso aqui é interessante, porque uma coisa é você realizar o planejamento, pensar, eu quero mudar isso, eu vou lançar esse novo produto, mas e agora? Como eu vou gerenciar isso? Então, no gerenciamento de projeto, ou seja, nessa gestão do projeto, é aonde você vai aplicar aí os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas ferramentas, né, e as suas técnicas, para que, de fato, você atenda os seus objetivos, que foi aquilo que a Sara comentou, né, anteriormente, aquele objetivo. Então, você precisa aplicar. Quando a gente usa a linguagem de projetos, que no caso é o PMBOK, então a gente acaba utilizando essas ferramentas e essas técnicas para facilitar nessas atividades desse gerenciamento. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Dúvidas? Sim. Podem ir escrevendo aí no chat, se vocês tiverem alguma dúvida, também pode me interromper, ok? Bom, pontos relevantes, tá? Pontos relevantes. Gente, relacionamento com o cliente. É que, infelizmente, aqui não vai dar para a gente falar um pouco sobre projetos ágeis, mas dentro de uma gestão ágil, o cliente ele começa a fazer parte, né, desse planejamento. Isso que é interessante, né? Existem ferramentas de projetos ágeis onde o cliente entra, né? Ele está junto com você fazendo essa elaboração. Isso é interessantíssimo. Só que a empresa precisa estar preparada para isso. Bom, então o relacionamento com o cliente é um dos pontos mais relevantes aí dentro de um gerenciamento. E então aqui a gente tem esse tripé, né? Então a qualidade ela deve ser o ponto principal, né, para o cliente. E dentro dessa qualidade a gente tá esses objetivos, né, que é esse produto, dentro de um tempo satisfatório e dentro de um custo também que a empresa, que o cliente consegue pagar, né? Bom, então isso que a gente tem que pensar também. Bom, esse slide, ele trata dos 5 Oi, Irene. projetos. Oi, Patrick, pode falar. Desculpa interromper, mas você falou vários pontos importantes aí, e aí me veio na cabeça a seguinte ponto, em relação a nós profissionais da área de alimentos que venhamos a estar presentes no laboratório do P&D, né, de uma empresa e tal, necessariamente a gente teria que ter essas habilidades ou a gente teria que se adequar ou o tempo iria nos colocar essas vertentes para que a gente pudesse, né, desenvolver dentro do P&D um novo produto, mas tendo todo esse conhecimento aí e colocar em prática. Patrick, olha só, eu vou responder isso baseado na nova exigência, né, que é da FSC 22000. A própria FSC 22000, a empresa, por exemplo, que for querer ser uma certificada em FSC, eles vão ter que se adequar a essa questão do lançamento de novo produto, como você comentou aí, do P&D, né? Então, isso que vocês estão vendo aqui vai ajudar muito, porque a empresa agora não é simplesmente, eu vou lançar um novo produto e faz aí. Não é mais assim. Com a FSC, com essa modificação que aconteceu, a empresa precisa ter tudo isso, tem que ter todas essas evidências de que você realmente elaborou, de que você planejou essa modificação ou esse lançamento desse outro produto. Tá? Então, antigamente, a gente via aí as empresas sem muitos critérios, né? Elas faziam as coisas, faz aí agora, preciso para ontem isso aí, né? Mas agora não, com essa revisão 5.1, as empresas vão ter que melhorar essa parte.
Não sei se era isso que você queria entender. Sim, era isso mesmo. Porque já aconteceu numa empresa que eu fiz estágio e também trabalhei, de ter um profissional no P&D, óbvio, não desqualificando o profissional, mas que era bem essa situação que você falou, né? Eu acho que não tinha enquadramento, não tinha um segmento ali, né, em relação ao profissional, em relação à área, ali, o setor específico no qual ele estaria à frente, né? Está desenvolvendo um novo produto e tal, não tinha um segmento ali específico. Então, eu acho que essa sua resposta aí, acho que esclareceu aqui minha dúvida em relação ao que eu estava pensando sobre o P&D em específico. Ok, Patrick, eu até recomendo você ver a atualização da FSC, porque se você ainda estiver na empresa, claro que a FSC não é obrigatório como BPF, né? A FSC é só se a empresa quiser ter uma certificação. Mas se a empresa quiser ter essa certificação FSC, ela vai ter que se adequar a isso. Não vai ter jeito, ela vai ter que fazer adaptações, né, para cumprir com os requisitos da norma. E aí a gente acaba pegando esses requisitos e trazendo, mesmo sem uma certificação, porque vai agregando, né, para o processo. Bom, pessoal, então, seguindo, o que a gente tem? Basicamente é o ciclo de vida de um projeto, né? Então, nesse ciclo de vida, nós temos fases. Então, o ciclo de vida são as fases, temos aqui a iniciação, né, que representa em torno de 4%, né, desse tempo aí de projetos, né, o planejamento, pessoal, gastem o maior tempo planejando. Quem lembra aqui do ciclo do PDCA? Né, o PDCA, planejar, fazer. Quando a gente olha para o ciclo do PDCA, a etapa do planejar é aquela etapa que se gasta mais tempo. Aqui também, né? Aqui no gerenciamento de projetos, também é a parte onde a gente se gasta aí o maior tempo. Então, aqui nessa fase da iniciação é onde a gente vai elaborar aquele termo, né, de abertura. Vamos aqui determinar os objetivos, vamos ver quem são essas partes aqui que são interessadas, né? Então, essa é a iniciação. O planejamento é você realmente estruturar todo o seu planejamento dentro daqueles elementos que fazem parte da linguagem, né, do PMBOK, por exemplo. Então, executar, você realmente ali executar o que você planejou, monitora, né, você realiza ali o monitoramento, os controles, e você encerra esse projeto. Aí, nesse encerramento de projeto, aí você faz uma avaliação, né, do que foi satisfatório, do que não foi satisfatório, né, mas aí vocês podem observar, o maior tempo é gasto com o planejamento. Então, esse é o ciclo do projeto, né, o ciclo de vida de um projeto. Uma dúvida. Claro, Sara. Eu posso executar como se fosse ciclos PDCA independentes em cada uma dessas etapas? Por exemplo, eu faço um pequeno PDCA na iniciação. Se tiver tudo ok, eu vou, faço um planejamento mais elaborado. Faço um PDCA parcial ali, tudo ok, vou para execução mais aprimorada. Eu posso fazer pequenos PDCA como se fosse um checklist para ver se a minha etapa está ok para ir para a próxima? Ou eu faço um PDCA geral depois de várias etapas já feitas? É que depende. Você, por exemplo, de um projeto grande, você pode ter vários subprojetos, tá? Então, desses subprojetos, você pode, sim, desenvolver um ciclo menor, né? Um PDCA, que não deixa de ser um ciclo de vida de projetos, né? Para esses projetos menores. Tá, obrigada. Tem muitas empresas que têm, de um projeto macro, eles têm projetos micros. Facilita muito, principalmente a indústria metalúrgica,
eles trabalham muito com microprojetos, porque eles acham mais simples de gerenciar, mais fácil deles gerenciarem os microprojetos do que gerenciar um macroprojeto. Aqui mesmo, eu tenho umas indústrias aqui da área metalúrgica e eles trabalham com microprojetos. Bom, então vamos lá. Sucesso em projetos, isso também é interessante a gente conhecer, né? O que leva as empresas a terem sucesso em projetos. E aí agora vamos aqui para os professores, a gente fica muito triste, né? Quando a gente vamos para um laboratório e o resultado não sai como a gente esperava, né? A gente sempre quer o sucesso daquele projeto, aquele resultado seja realmente satisfatório. Opa, dá certo, vai funcionar, vai ser bom. Mas a gente pode ser, né, que esse sucesso, sim, seja atendido, né? Mas pode ser também que não aconteça. Bom, mas enfim. As dimensões do sucesso de um projeto está muito atrelado ao que a parte interessada ela quer, né? Se realmente vai atender essas expectativas dessa parte interessada, ou seja, lembra das partes interessadas, ou seja, daqueles stakeholders que comentamos anteriormente, do tipo de projeto. E também dessa perspectiva temporal, se é um projeto de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, e até mesmo do próprio projeto e da organização do seu projeto. Isso é o que vai fazer com que o seu projeto tenha sucesso ou não. Aqui são alguns dos elementos, né, que contribuem aí para esse sucesso, tá? E o sucesso total. Então, vamos lá, deixa eu só voltar aqui esse outro slide. Agora sim, o sucesso de um projeto, ele atingiu a sua totalidade quando ele atingiu a sua meta. Lembra lá no início, quando eu disse que vamos produzir, aliás, melhorar a etapa lá de processamento, lá da extração, da produção de extração não, né, da produção de extrato de tomate, até dezembro de 2021? Gente, se chegou a dezembro de 2021 e a gente conseguiu melhorar esse processo, então a gente atingiu a meta. Lembrem disso. A meta, ela está atrelada a um tempo. Quando eu não coloco um tempo nessa meta, ou número, né? Não só um tempo, é um número. Eu estou tendo ali só um objetivo. Mas o que as indústrias, elas querem? Elas querem que a gente trabalhe com meta. Se vocês verem, as empresas não falam assim, eu quero bater o objetivo. Não, elas não falam, eu quero bater o objetivo. Eu estou falando dessa linguagem bater o objetivo, porque essa é a linguagem que se usa lá dentro da indústria. Para os engenheiros de alimentos que ainda estão no início da graduação, ou para ainda aqueles que ainda vão iniciar o curso, né? Eles falam assim, vamos bater a meta, ou seja, vamos atingir a meta. Tá? Então, nós vamos atingir a meta que é de redução de 50% no consumo de energia. Então, isso é uma meta. A empresa tem que conseguir reduzir 50% do consumo de energia em tal tempo, né? Então, isso geralmente significa que foi concluído, produzidos resultados e benefícios esperados. E os principais envolvidos ficaram plenamente satisfeitos. Então, isso é o sucesso total de um projeto. Você atingiu a meta, você produziu os resultados, produziu os benefícios que você esperava e aqueles stakeholders ficaram satisfeitos. Certo, gente? Isso é interessante, a gente ter essa noção do que é esse sucesso total. E o sucesso parcial, né? Então, vamos aqui. O sucesso parcial, pulei aqui. O sucesso parcial, o projeto foi concluído, mas não produziu todos os resultados e benefícios esperados. Isso acontece muito, né? Conosco, né, professores, às vezes a gente não consegue, lá nos nossos projetos, atingir aqueles resultados que a gente esperava, né? E nem aqueles benefícios também, mas isso faz parte. Mas esse é um sucesso parcial, tá? Também quando existe uma significativa insatisfação entre os principais envolvidos,
Por exemplo, quando o dono da empresa, o diretor da empresa, ele não ficou satisfeito, né, com os resultados do seu projeto, provavelmente alguma exigência prevista para o prazo, o escopo, a qualidade, elas foram excedidas. O prazo que você estipulou era de 6 meses, só que em vez de você fazer em 6 meses, você fez 1 ano e meio. Então, você excedeu, né, ou 1 ano, ultrapassou aquele prazo. Quando a qualidade que não saiu conforme você esperava. Então, isso é um sucesso parcial. Você conseguiu concluir o projeto, mas não do jeito como você esperava. E agora tem os fracassos. A gente precisa também ter essa clareza. Quem trabalha com projetos, pessoal, não pode ficar triste. O emocional aqui tem que sair fora. Você não pode ser uma pessoa emotiva, de se deprimir quando um projeto que você desenvolve não dá certo, porque isso pode acontecer, você tem que estar ciente disso, de que ele pode fracassar, sim, né? Então, você tem que ter toda uma estrutura emocional para isso. Então, o fracasso, ele existe, é uma enorme insatisfação entre os principais envolvidos. Então, é justamente por essa insatisfação entre os envolvidos é que o gestor de projetos, ele fica decepcionado, mas ele tem que saber lidar com isso, é uma questão emocional, tem que ser tratada. E quando que esses projetos fracassam? Porque o projeto não foi concluído, ou porque não atendeu às expectativas dos principais envolvidos, ou porque alguma das exigências foram absolutamente inaceitáveis, né? Então, saiu realmente fora daquilo que você estava esperando totalmente e não foi possível reverter a situação. Você não concluiu de maneira nenhuma, tá? Mas isso pode sim acontecer. Vou frisando isso aqui para vocês. Então, esse é um outro ponto também que é interessante eu mencionar aqui para vocês. É a habilidade. A habilidade de um gerente de projetos ou de um gestor de projetos. É qualquer pessoa que serve para ser um gestor de projetos? Não, você tem que ter habilidade para isso. Você pode até não ter nascido um gestor de projetos, mas você vai buscar conhecimento, você vai buscar desempenho, você vai buscar informação e isso vai te habilitar a ser um gerente de projetos. Então, requer aí um entendimento do que você vai fazer. Você precisa ter esse conhecimento das atividades, de necessidades de equipes, de necessidades individuais, e por isso é um conhecimento aí acerca de pessoas, né, de gestão de pessoas. Então, o gerente de projeto é uma pessoa que ele tem que ter conhecimento, tem que ser uma pessoa que realmente desempenhe papéis e saiba lidar com pessoas. Tá? Esses são os 3 pontos fundamentais aí para um gestor de projetos. E aqui temos algumas habilidades interpessoais interessantes para um gestor de projetos. Espírito de liderança, ou seja, aquela pessoa que saiba realmente ser líder. Hoje em dia, não é só para um gestor de projetos, mas para qualquer pessoa, hoje dentro de uma indústria alimentícia. Então, já falo aí para vocês, pessoal, que está saindo aí da faculdade, é interessante você saber ser líder. Se você já identificou essa característica, e você, eu não sou líder, não sirvo para ser líder, já vai atrás de algo para você melhorar essa habilidade. Porque isso é um dos pontos que as indústrias hoje estão buscando em um profissional. Né? Agora, para um gestor de projeto, você tem que ter conhecimento. Né? Tem que ter conhecimento. Só que, além de ter conhecimento, ele também tem que ter essa capacidade de liderança, uma capacidade de construir equipe, de lidar com essas equipes, uma pessoa que trabalha essa parte motivacional. A comunicação é importante, porque você não pode comunicar-se de uma maneira onde o seu subordinado, ele não entenda, porque isso vai interferir no andamento do projeto. Tá? Então, é importantíssimo essa comunicação, o gestor ter essa habilidade de se comunicar, influência, ser uma pessoa para tomada de decisões, né? Ele tem que estar ali, rápido, ágil. Igual eu falei para vocês, ele vai apresentar o projeto
o diretor da empresa, o cara quer que seja feito ontem esse projeto. Ele tem que ter ali toda essa capacidade para tomar decisões e de articular junto com essa diretoria essa decisão, né? Consciência, a questão de política cultural, negociação, ganho de confiança, gerenciamento de conflitos, até mesmo essa habilidade de coach, né? Que hoje a gente coloca aí para gestores de projetos. Inclusive, se vocês verem por aí alguma vaga relacionada a coach ágil, está relacionada a projetos. É vaga para gestor de projetos, tá? Não é para coach, esses coaches aí que a gente vê, não. É para gestores de projetos que eles estão se referindo. Por quê? Porque ele justamente quer essa pessoa que tem essa habilidade. Oi, Sara, aqui para mim não caiu, não. Não sei se para mais alguém. Para mais alguém desconectou? Não, então deve ter sido só ela mesmo. Ok, gente, com relação a essas habilidades. E agora, eu gostaria que vocês olhassem para vocês mesmos. Vamos lá, 30 segundos. Olhem para vocês mesmos. Isso é prática, mini curso aqui, né? E veja se vocês têm essas habilidades aqui que foram colocadas para um gestor de projetos. E se existe alguma delas que você precisaria melhorar. Pronto, meus 30 segundos é menos de 30 segundos. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essa questão dessas habilidades? Oi, Irene. Oi, Patrick. Desculpa aos colegas estar participando novamente e tirando o espaço deles, mas eu achei importante essa parte aí, porque, por exemplo, eu sou técnico de alimentos, né? Então, já tive uma experiência profissional assim, e eu sou muito do campo, né? Do caso do chão de fábrica. Então, eu tive uma experiência de ser o chefe da fábrica, depois do decorrer do tempo que eu fiquei trabalhando, e tive uma experiência logo no início assim, de ser o chefe do setor, né? Então, o que eu pude perceber, dentre todos esses pontos que você colocou aí sobre habilidades interpessoais, tem muita relação com os colaboradores da empresa, né? Que acontece muito deles pensarem que o profissional, né, que nós somos profissionais, queremos muitas das vezes ocupar um espaço que é deles, que estão ali há 10, 20, 30 anos e tal, dentro da empresa, ou que nós já queremos chegar e mandar neles, né, dentro de uma linha de trabalho que eles já fazem há muito tempo. E, na verdade, não é. Por exemplo, quando você falou aí em relação a todas essas habilidades aí, é um ponto importante. Nós profissionais, nós já temos que ter uma visão que eles não têm, né? Por exemplo, a gente está dentro de um setor ali, da fábrica, da indústria, e aí acontece, tem alguma coisa dentro da linha da produção. Então, nós somos profissionais, nós temos que ter uma visão que eles não têm, né? Então, identificar algo, por exemplo, ou orientar sobre alguma coisa que esteja acontecendo por ali, etc, etc. Então, onde eu quero chegar é em relação a essas habilidades que nós profissionais temos ou teríamos que ter em relação à questão de ser um líder, né? E, ao mesmo tempo, ter essa influência com os colaboradores da indústria, da fábrica, ali, que eles podem estar associando e trazendo isso como algo negativo. Muito bem, Patrick. E essa questão aí dessa influência é interessantíssimo, que é justamente dentro desse ponto aí de ganho de confiança, né? O colaborador, ele tem que ganhar essa confiança do chefe dele. Senão, ele não vai produzir, não. E um dos maiores desafios que a gente tem hoje é justamente isso, né? O colaborador, ele confiar no líder dele. Acho que alguém escreveu aqui no chat, deixa eu só ver.
Ah, foi a Amanda, que ela tem sempre um receio de digitar ordens, orientar e os colaboradores acharem ruim. Amanda, passei pela mesma situação durante meu estágio na indústria. Você vai ter que trabalhar isso, né, em você, porque você não pode ter receio de digitar ordens. Talvez você verificar como você está ditando essa ordem, né? Mas dentro da indústria isso faz parte. Então é um ponto aí talvez que você tenha que realmente ir trabalhando. Interessante, é isso mesmo, pessoal. Vocês irem reconhecendo as suas habilidades, as suas capacidades e buscando procurar melhorar, né? Para você poder atingir, né, o seu objetivo, exercer sua função mesmo ali com a competência. E hoje em dia, pessoal, nós temos um outro desafio do gestor de projetos. Quando você olha para essa imagem, o que você vê? Reunião, é o que a gente está fazendo aqui agora, online, né? O gestor de projetos, ele também precisa estar atento à tecnologia, ao saber lidar com essas reuniões online, porque muitas delas acontecem hoje remotamente, né? Já acontecia antes, via Skype, a maioria de vocês nem conhece Skype, mas a gente usava Skype para essas reuniões, e a reunião remota intensificou depois da pandemia. Então, o gestor de projeto também precisa estar aí ligado a essas questões, né? De fazer reuniões também remoto. Bom, agora vamos praticar, né? Saber se o objetivo é evitar reuniões improdutivas. Isso mesmo, Sara. Muito bem. Bom, gente, estou aqui. Aqui eu não vou estar falando, devido ao tempo, de todas as áreas que envolvem o gerenciamento de projetos pelo PMBOK. Tá? São mais de 45 áreas. Então, aqui eu coloquei algumas áreas principais, eu acho que seja suficiente aqui para esse momento que a gente estamos trabalhando, né? Então, vamos lá. Pessoal, é interessante, por exemplo, dentro de uma gestão de projeto, a gente definir esse escopo, né, que já falamos aí um pouco, o tempo, né, o tempo do projeto, esse é o ponto principal, um dos pontos principais, é o tempo do projeto. Quem é orientador aqui de mestrado, doutorado, de TCC, né, fica louco quando o aluno não entrega o projeto, quando o projeto ultrapassa o tempo, né? Então, realmente, o tempo de um projeto aí é interessante, isso para a indústria também, a qualidade, as comunicações, os recursos humanos, os riscos, aquisições e as partes interessadas. Então, isso são elementos que o gestor de projetos tem que gerenciar. Então, é ele que gerencia o tempo, ele que gerencia esses escopos, ele que gerencia essa qualidade, a comunicação, ele que gerencia esses recursos humanos e etc. Tá? Bom, então vamos lá. Até dei uma acelerada por causa do tempo. Primeiro passo, pessoal, anotem aí, por isso que eu falei, caneta e papel na mão. Primeiro passo. Primeiro passo para você apresentar um projeto é você ter um termo de abertura desse projeto. Isso aqui difere um pouco dos projetos de pesquisa, ok? No projeto de pesquisa, a gente tem um outro estilo de escrita, mas esse é um projeto realmente voltado para a indústria, né? Não só para a indústria, mas também para serviços, ou para aquilo que você quer projetar, que não seja aí de cunho científico, porque nessa parte científica a gente tem que atender, né, os requisitos do edital e etc. Bom, pessoal, então a gente, dentro desse termo de abertura, deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa aqui. Então, aqui é interessante que tem o projeto, ou seja, o nome do projeto, né? O projeto Desenvolvimento de um Hambúrguer Vegetal. Isso é o nome do seu projeto, né? A unidade, quem que solicitou? Quem que solicitou esse projeto? Se houver. Ou a área responsável, né? Se existe isso, você acrescenta essa informação. Se não, tudo bem.
O gestor do projeto, aí é onde entra, né, que é você, por exemplo, aqui, o nome está aparecendo aqui para mim, o Fernando Oliveira. Né? Então, o gestor do projeto, Fernando Oliveira. O patrocinador. Patrocinador, nesse caso, é quem que vai fornecer os recursos para a implantação desse projeto. Vai ser o diretor da empresa? Esse é um exemplo. Tá? Vamos supor que você esteja fazendo um projeto para alguma empresa, para algum órgão público. Então, quem vai estar patrocinando isso? Vai estar patrocinando a prefeitura, por exemplo? Tá? Então, é nesse caso aqui, o patrocinador é quem que vai fornecer esses recursos para implantar esse projeto. Certo, pessoal? Então, a gente trabalha com a TAP, que é o termo de abertura de projetos. Ainda nesse termo de abertura de projetos, você vai ter a justificativa, que é muito semelhante ao trabalho de pesquisa que a gente realiza, né, num projeto de pesquisa. A gente precisa justificar esse projeto. Então, não é simplesmente, eu vou desenvolver lá o hambúrguer vegetal, mas por que eu vou desenvolver esse hambúrguer vegetal? A empresa também quer saber por que você está com essa ideia. E aí tem 3 perguntinhas aqui que são interessantes, que isso vai ajudar você a escrever a sua justificativa. Por que esse projeto é necessário? Por que ele é importante? Quais os motivos que vai realmente gerar essa necessidade de eu desenvolver esse hambúrguer vegetal? Quais vão ser os benefícios de eu desenvolver esse hambúrguer vegetal? Então, são 3 perguntas básicas aí que você pode utilizar para desenvolver a justificativa desse seu projeto. Certo, pessoal? Vou avançar aqui. O segundo passo, né, é o objetivo do projeto. Né? Então, você tem a justificativa, então você vai descrever seus objetivos. Opa, eu estou aqui com o meu mouse passando. Aí, ok. Então, você vai descrever os objetivos do seu projeto, as partes interessadas. Quem são as partes interessadas do seu projeto? Lembra dos stakeholders, né? Vai ser a comunidade, vai ser o proprietário. Quem é esse proprietário? Vai ser os clientes? Que clientes? Então, você tem que deixar claro nessas partes interessadas quem são essas pessoas. Não é só citá-las. Vai ser o cliente, mas qual cliente? Né? Que vai consumir aí, que vai comprar esse hambúrguer, né? É vegetal. E as restrições. Existe restrição nesse meu projeto? Então, se existe alguma restrição, você também tem que colocar quais serão essas restrições. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui genérico, para vocês entenderem. Se você vai fazer uma festa, a festa de formatura de vocês, existem restrições. Qual? Menor de 18 anos não pode entrar, porque menor de 18 anos não pode tomar bebida alcoólica. Né? Então, o que você tem que colocar? Que menores de 18 anos não poderão consumir bebidas alcoólicas. Ok? Então, isso é uma restrição. Ou você já proíbe logo, olha, menores de 18 anos não entra na nossa festa, porque não vai poder, porque há a presença de bebida alcoólica. Então, você precisa pensar em tudo que vai restringir o seu projeto, tá? Tudo aquilo que vai levar a uma situação, né, ali, que não pode, né? E é interessante que nessa restrição são situações que não podem ser eliminadas ou alteradas no decorrer do projeto. Você tem que pensar em tudo isso, né? Aí, com relação a essas restrições. Os riscos, quais são os riscos que o seu projeto corre? Então, você precisa pensar nisso. Você precisa identificar esses riscos iniciais aí no seu projeto. Gente, se eu estou elaborando um projeto de vegano ali, de hambúrguer vegetal, qual é o risco desse meu projeto não dar certo? Aí aqui é onde você pensa de uma maneira pessimista. Olha, o risco é de ninguém comprar esse produto,
O risco é de ficar com um sabor totalmente desagradável. Só estou dando aqui exemplos que está surgindo aqui na minha mente, né? Então, você precisa pensar em todos esses riscos que pode acontecer aí, né? Há o risco de não concluir esse projeto no prazo, o risco de faltar recursos, tudo isso você pensa, que aí recursos. Agora que a gente tem mais um detalhe, recurso financeiro, recurso de pessoas, pode faltar equipamentos, pode ter uma greve, pode ter o que mais, gente? Estou lembrando aqui de todos esses riscos. Pode vir uma pandemia e atrasar o meu processo de lançamento. Tudo isso você tem que pensar. É aonde você é a pessoa mais negativa aqui na hora que você está desenvolvendo o projeto. É interessante que quando você vai desenvolver esse seu projeto, ou seja, elaborar essa PAP, nesse caso, por exemplo, de riscos, de objetivos, né, de tempo estimados, aliás, todos esses elementos, converse com o seu time. Porque, afinal de contas, é eles que vão executar, não vai ser você que é o gestor. Você vai só gerenciar isso. Mas o time de projetos é que vai botar a mão na massa. Então, discutem com esse pessoal na hora de você elaborar o seu termo de abertura, né? Porque isso, quando você for apresentar isso para o diretor, você já tem isso mais próximo do real possível, né? Porque a gente trabalha com estimativa de tempo. O custo, então, além desses riscos, o tempo estimado, olha, qual que é o tempo necessário para a conclusão desse projeto? Tempo necessário. Por isso é interessante que você conversar com seu time. Né? E aí, aquilo que eu falei para vocês, gente, se vocês acham, se o time, não, 6 meses a gente dá conta, a gente coloca 8 meses. Coloca 8 meses, porque você vai apresentar 8 meses para o seu diretor. O diretor fala assim, não, 8 meses está muito tempo. Aí você já sabe que em 6 meses você dá conta. Aí ele deixa por 7. Ótimo. Não, então 7 meses tá bom. Por isso que tem que o gestor ter essa capacidade de negociação. Então, vocês negociam, conseguem chegar num tempo aí, 7 meses. E você conclui em 6 meses. Excelente, é justamente isso, essa é a jogada. E você concluir dentro daquele prazo que você tinha pensado com o seu time, tudo bem, e aí você consegue realmente lançar antes. Porque se acontecer igual aconteceu agora, acontece greve, acontece pandemias, acontece de atrasar algum ingrediente que você está comprando de um outro país, uma embalagem que está vindo de outro país. Se atrasar, atrasou o seu projeto. Você tem que ter essa clareza. Se você atrasar o seu projeto, você pode ter certeza que você vai ser chamado a atenção. Gestor de projetos. Não é o time. O gestor de projetos, ele vai... o dono da empresa vai querer entender por que esse projeto está atrasado. Por que não está sendo cumprido com aquele prazo. Então, você tem que estar atento a isso. O custo estimado, o custo necessário. Quanto que eu vou gastar? Olha, aqui você vai ter que ter uma estimativa de custo. Né? R$1 milhão para fazer esse hambúrguer vegetal? Não sei, vai depender do que você precisa. Eu vou precisar comprar equipamentos? Eu vou precisar contratar pessoas? Eu vou precisar contratar pessoas, mas qual vai ser o salário dessa pessoa? Vou precisar comprar equipamento, mas quanto custa aproximadamente isso? Então, você tem que ter um custo estimado. Não, para esse projeto nós vamos gastar R$1 milhão. Aí lembra que lá dos fracassos, às vezes o projeto ele fracassa porque não tem o recurso suficiente, você estimou muito baixo. E aí não foi suficiente para você realizar todo o projeto. Você precisava de mais recursos, você precisava de mais dinheiro, você precisava de mais pessoas, você precisava de mais máquinas. Só que você não avaliou isso antecipadamente e estimou errado. E aí, na hora que você for conversar com o seu diretor, ou patrocinador, que é quem vai liberar essa verba para você implantar o projeto, e aí ele não vai liberar mais. Porque agora ele já está interessado em outras coisas, ele já tem outros projetos,
Por isso, há essa necessidade desse entendimento aí acerca do custo. E esse item 8 aqui que eu coloquei outros, são outras necessidades, tá? Que vocês acharem que são necessárias para realizar o trabalho. Por exemplo, se você está iniciando um projeto novo, que requer, por exemplo, registro no Ministério da Agricultura ou da Anvisa, um produto novo que precisa de registro. Gente, você tem que verificar que isso é uma necessidade, você não vai lançar isso sem esse produto ser registrado. Então, isso é uma necessidade, é algo obrigatório. Vamos supor que seja um projeto que precisa de uma licença ambiental. Você precisa ir atrás dessa licença ambiental. Então, você deixa nesse escopo, aliás, nesse termo de abertura, essas necessidades para essa realização, de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, só para você ter essa ideia. Não, eu preciso disso. Depois você, obviamente, vai destrinchar isso no seu planejamento. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Dúvidas com relação ao termo de abertura? Muito bem. Bom, feito isso, termo de abertura, a gente cria a estrutura analítica do projeto, que é o que a gente chama de EAP. Quem aqui, bom, vocês estudaram organização de empresas? Quem é da graduação aí? Estudou organização de empresas? Disciplina? Ou não existe mais essa disciplina em organização de empresas? Existe, Ítalo, na engenharia de alimentos, daí? Eles veem isso em administração, Irene. Introdução à administração, eu acredito que devem dar uma parcelada disso. Dá, né? Dá sim. Ok, ótimo. Então, lá na administração de empresas, provavelmente vocês devem ver algo chamado PERC-CPM. O PERC-CPM é uma base para projetos. Então, quem estuda isso lá em projetos, aliás, em administração, fica bem fácil aqui na estrutura analítica de projetos. Porque, de uma certa maneira, você está vendo, você aprende isso manualmente, e quando você chega em projetos, você vê o que o software faz, né? Porque lá no PERC-CPM, a gente verifica os caminhos, né? Todo o caminho que as nossas atividades, ela percorre, né? E aí, no software, a gente vê isso nitidamente através de um diagrama, que é o que a gente chama de estrutura analítica do projeto. Então, mas, em se tratando de EAP, o que é isso? É um processo, né? E dentro desse processo, a gente tem as subtarefas, ou as subentregas, ou os subtrabalhos, ou os subprojetos desse projeto. Ou seja, eu tenho um componente maior, ou seja, eu tenho um nível maior, e desse nível maior, eu vou tendo nível menores. Então, aqui eu acredito que vai ficar mais fácil, né, para vocês entenderem. Então, eu peguei esse aqui da Tacta, tá? Da Tacta Food. Então, eu tenho aqui, olha só, para vocês entenderem, eu tenho meu nível 1. Né? Meu nível 1, que é um novo produto. Seria ali, por exemplo, o nosso hambúrguer vegetal. Aqui eu tenho o nível 2, que já vem aqui as minhas as minhas subtarefas. Que é a embalagem, a formulação e o processo. E aqui eu já tenho no nível 3, que já é a subdivisão, né, desse meu nível. Então, quando a gente aprende isso lá em PERC-CPM, a gente aprende a fazer isso manual, né? A gente aprende esses caminhos. Aqui é o que um software, ou que a gente monta mesmo no próprio Excel, essa estrutura, né? Mas aqui, por exemplo, para embalagem, o que eu preciso para essa embalagem? Eu vou precisar fazer o teste de estabilidade, os dizeres de rotulagem, o design, o make-up, né? Então, para a formulação, o que eu preciso? Da fórmula, de um fornecedor homologado, de um teste de shelf life, por exemplo. Né? No processo, o próprio processo, novos equipamentos para eu realizar esse processo, um teste industrial e um comissionamento. Tá? Então, isso aqui, o que eu queria com essa imagem? Apenas mostrar para vocês a estrutura, né? A estrutura analítica de um projeto.
Lembrando que você vai ter os seus níveis, né? O nível 2, o nível 1, o nível 2 e o nível 3, tá? Então, aqui desse seu nível 2, você vai destrinchar o que você precisa para realizar essa atividade principal aqui, né? Ok, pessoal? Deu para vocês entenderem o que é uma EAP? Isso é interessante. No projeto, no software, ele já faz isso, né? À medida que você vai colocando as informações. Bom, agora, pessoal, eu gostaria que vocês praticassem, apesar que o nosso tempo já está quase acabando, mas vocês vão deixar eu ultrapassar um pouquinho de 11 horas. Ô, Ítalo, vai ter alguma coisa depois das 11? Vai, Ítalo, tem outra atividade às 11 horas? Tem não, Irene. Não, Pode pessoal, se eu ultrapassar um pouquinho das 11, está tudo bem? Ou vocês vão querer me matar? Pode passar. Tá ok, obrigada. Devido àquele atraso lá no início. Bom, pessoal, olha só, isso aqui é muito simples, mas eu gostaria que eu já até coloquei aqui para vocês. É só para vocês praticarem mesmo. Rascunha aí uma estrutura EAP, conforme essa daqui, tá? Conforme essa. Só que para essa situação, imagine agora que vocês estão elaborando a festa, é que eu imaginei que tivesse mais alunos, né, de graduação. Então, imagine que vocês estivessem montando aí a formatura de vocês, né, a festa de formatura. Então, o que a gente tem aqui? Olha só, planejamento, música com DJ, churrasco, compras. Aí nessa compra envolve materiais, insumos, bebidas, comidas, temos o transporte de volta e a finalização. Tentem rascunhar aí rapidamente. 5 minutos aí para vocês rascunharem. São 10 horas e 32 aqui no meu relógio, então às 10h37. Para vocês rascunharem uma estrutura analítica para essa situação. Já coloquei aqui todas as informações, só falta vocês só organizarem. Isso mesmo, Alexandra. Faça a festa e convida a gente.
Bom, pessoal, e aí, conseguiram fazer? Aliás, rascunhar, né? Porque para fazer requer mais tempo, mas deu para vocês terem uma ideia? Ok? Então, vamos seguir. Vamos seguir. Então, essa é a nossa EAP. Agora, vamos para uma outra parte que é interessante, é o gerenciamento do tempo. Tá? Então, no gerenciamento do tempo, é onde a gente vai gerenciar, aliás, a gente vai planejar o gerenciamento do cronograma. Tá? Então, aqui é onde a gente vai realmente estabelecer o passo a passo, né, as atividades, definir a sequência dessas atividades, né, que a gente vai trabalhar aí no projeto, os recursos das atividades. Esses recursos, a gente estima tanto os recursos em termos de pessoas, né, quais são os equipamentos, e quais são os suprimentos, né, que vão ser necessários aí para essa atividade. E também é onde a gente estima a duração das atividades, tá? Aí a gente desenvolve o cronograma e controla o cronograma. Então, o gestor precisa estar de olho. Opa, tá no tempo, tá atrasado. Tá atrasado, o que a gente vai fazer? Vamos reprogramar, vamos ver aonde a gente vai trabalhando. Bom, aqui nós temos um exemplo genérico, tá? Para essa sequência de atividades, ou seja, para programar esse tempo. É interessante, pessoal, que você tenha uma identificação de atividade. 1, 2, 3, 4, 5, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 e assim sucessivamente, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos a nossa identificação, 17, e a tarefa. Qual que é essa nossa tarefa? Por exemplo, aqui uma atividade qualquer. Buscar os equipamentos e materiais necessários, encher a chaleira, ferver a água, passar o café, colocar o café no bule, encher a panela com água, ferver a água, colocar os ovos, descascar os ovos e colocar no prato, selecionar os pães, tostar os pães, passar manteiga nos pães, lavar e cortar as laranjas, espremer as laranjas, colocar o suco na jarra, colocar todos os itens na bandeja e levar a bandeja ao quarto para sua mãe. Olha que legal. Isso é uma sequência aqui de atividades, por exemplo, um café da manhã para sua mãe. Então, você vai dar nomes para essas tarefas, tá? Bom, então vamos lá, seguindo aqui, acho que vocês entenderam, então sequencia essas atividades e dá nome para essas atividades. Feito isso, a gente precisa pensar no tempo. Opa, acho que eu passei um aqui, peraí. Isso.
Então, a gente vai estimar os tempos, né, e esses recursos. Então, a gente precisa pensar qual que vai ser esse tempo necessário para cada uma daquelas tarefas, quantas pessoas vão ser necessárias, ou quantas horas, né, para essas pessoas, e quais as máquinas, quais as ferramentas, quais os equipamentos vão ser necessários, ok? Bom, mas antes vamos pensar aqui no tempo. No tempo, a gente precisa pensar em 3 tempos. Imagine que você está chegando na indústria alimentícia agora. Você tem pouca experiência para aquela atividade. Como que você vai determinar o tempo? Ou você vai lá e observa, né? Vai lá com seu cronômetro, fica lá em cada uma das etapas ali cronometrando o tempo, né? Isso é interessante. Você vai, opa, quanto tempo esse cara levou para realizar essa atividade? Você anota, 10 minutos. Ah, não, o outro já levou 5, o outro levou tanto. Então, isso é uma maneira prática, né, de você ir lá e verificar qual é o tempo para a realização dessas suas atividades. Mas aqui a gente usa uma técnica do PERT mesmo, né? Que aqui no PERT a gente trabalha com 3 tempos, que é o tempo otimista, que é o TO, então anotem aí, TO, tempo otimista, um tempo mais provável, um tempo pessimista. O que é esse tempo otimista? É aquele melhor cenário para você realizar a sua atividade. Então, você vai pensar o seguinte, que se tudo andar bem, se tudo der certo, em quanto tempo isso concluiria? Então, você estima um tempo. Sei lá, vamos dar aqui um exemplo. 3 meses. Então, esse seria o seu melhor cenário, se tudo der certo. Agora, você tem que pensar nesse tempo mais provável. Esse tempo mais provável é aquele tempo com base realmente daquilo que de fato acontece, né? Ah, não, acontece nesse tempo aí, já levando em consideração alguns fatores que às vezes atrasam, mas não sempre, né? Então, você tem aí um tempo mais provável. E tem um tempo pessimista. Aqui você tem que pensar no pior de tudo. No pior de tudo que possa acontecer, tá? Então, você vai avaliar o seu pior cenário, né? A pior situação, o que houver atrasos demais, ou aconteceu aí, se acontecer greves de 15 dias, o que você vai fazer? Se ocorrer um apagão, o que vai acontecer? Então, aqui é onde você tem que ser pessimista mesmo. Então, também você vai estimar um tempo pessimista. Então, aqui a gente tem 3 tempos. Então, vamos aqui para frente. E aí, você vai definir a duração da sua atividade final, a partir desses 3 tempos. Então, você já tem o seu tempo otimista, você já definiu o seu tempo mais provável e seu tempo pessimista. Então, você vai usar essa equação, tá? Então, você vai usar essa equação. Gente, aqui tem um parênteses, ok? Então, você vai primeiro multiplicar isso, né? A multiplicação disso é que você soma mais o tempo otimista, mais o tempo pessimista, você divide por 6. É como se fosse uma média, tá? Então, aqui eu tenho 4, 5 e 6. Por isso que é dividido por 6. Então, você tem o seu tempo final da sua atividade. E é interessante que você faça uma variabilidade, tá? Uma distribuição aqui, uma análise de variância. Então, você vai ter o seu tempo pessimista, menos o seu tempo otimista, tudo isso dividido por 6 elevado ao quadrado. Que é para você verificar quanto isso está variando para mais e para menos. Ok, gente? Anotem essa equação para vocês entenderem ou usar, se algum momento na vida vocês forem usar aí, né? Que pode acontecer, você está chegando numa empresa e você não ter toda a experiência para você dizer, olha, esse é o tempo final dessa atividade. Aí você faz esses cálculos que vai te auxiliar aí para estimar esse tempo de duração final. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Para não atrasar tanto vocês. Então, aqui é um exemplo. Tá? Lembra daquele exemplo lá de levar o café da mãe, aliás, o café da manhã, o café da manhã para a mãe? Então, aqui algumas atividades apenas, tá? Mas aqui o nome da tarefa, um tempo, né? O tempo mais provável, um tempo mínimo em minutos. Então, é interessante que a unidade seja a mesma. Se você for trabalhar em minutos, trabalhe em minutos. Se você for trabalhar
em horas, tudo em horas. Se você for estimar em meses, tudo em meses, tá? Para não haver discrepância aí com relação às unidades. Então, olha só. Então, aqui eu tenho um somatório, por exemplo, então o tempo de todas as minhas atividades aqui seria de 19,5 minutos, tá? Então, a minha variância variando em torno de 1,14 para mais, né, e para menos. Então, isso pode ser que eu vou entregar esse café da manhã menos do que 19 minutos, assim como eu posso entregar acima de 19 minutos. Por isso que é interessante você verificar essa variação. Ok? Então, aqui você tem, olha só, para esclarecer um pouco mais. Então, você estabeleceu o tempo, né, para cada um das atividades, para cada uma delas, né? E aí, você vai calculando o tempo estimado final para cada uma dessas atividades, para cada uma delas. Por isso que você vai fazer o planejamento. Isso, você pode colocar isso no Excel, por exemplo. Né? Você monta essa planilha no Excel e coloca as equações lá no Excel e já faz isso rapidinho. E aqui você vai ter o seu somatório, né? Que esse somatório é o tempo de toda a sua atividade, né? Só refrisando aqui mais uma vez. Ok, pessoal? Entendido? Como que a gente calcula aí esse tempo? Principalmente quando a gente não tem essa ideia de um tempo para as atividades. Agora, aqui é o cronograma, né? Desenvolvendo o cronograma. Então, a gente já desenvolveu as atividades, já deu nome às atividades, já calculamos o tempo dessas atividades, e agora a gente desenvolve o cronograma, porque no cronograma a gente estabelece, né? Identifica essa atividade. Então, aqui, por exemplo, é o café da manhã. Lembra lá do nível? Então, isso significa que esse café da manhã, ele vai estar no nível 1. Então, para esse nível aqui, café da manhã, então eu tenho minhas subdivisões, ou seja, eu tenho as minhas subtarefas, ou meus subprojetos, ou meus subtrabalhos. Então, você coloca aqui as suas tarefas, a duração de cada uma delas, em minutos, aqui no caso, quem vai ser o responsável? Quem é que vai realizar essa tarefa de buscar os equipamentos e os materiais necessários? Vai ser o João. Quem vai encher a chaleira? Vai ser a Maria. E assim sucessivamente. Então, você dá nome para essas pessoas responsáveis. Aí fica fácil de você gerenciar o seu cronograma. Porque se o João atrasar na busca dos equipamentos e nos materiais necessários, o gestor de projeto vai aonde? Vai no João. Porque o João que está sendo responsável por realizar essa atividade. Ok? E assim sucessivamente. Vem por aqui. Aqui, pessoal, é um exemplo do Excel. Para quem não conhece, existe o Smart Sheet no próprio Google, gratuito. Tem a versão paga, mas tem a versão gratuita, que dá para você fazer isso tranquilamente, né? Onde você vai colocar a sua atividade principal, né? Que seria aqui o seu nível 1, por exemplo, café da manhã, e aí suas subtarefas. Aqui você estimula o tempo, né? Quando que você vai iniciar essa sua atividade, quando você vai concluir, quem que vai ser o responsável. Na versão paga, te dá o Gantt, né? Isso aqui é um gráfico de Gantt. Na versão gratuita, não te dá o Gantt, tá? Mas o interessante aqui é você saber quando vai começar e quando vai terminar. Porque em alguns projetos, a gente trabalha com, por exemplo, data, né? Data de início e data de término, né? Vai iniciar tal dia e vai finalizar tal dia. Assim como, então você pode converter aqueles minutos em dias, né? Então, 19 minutos vai dar quantos dias, por exemplo? Né? E aí você estima quando isso vai começar e quando isso vai terminar. Então, isso aqui é um exemplo. Então, eu até coloquei aqui a fonte, porque é deles, né, isso daqui, mas tem disponível, tá, na Google, para quem quiser usar, fazer um cronograma de atividades, de projetos. Deixa eu ver aqui, acho que não. Um outro ponto
é o gerenciamento de recursos humanos, tá? Que é o gerenciamento de recursos humanos. Bom, antes de iniciar, entender a questão do gerenciamento do tempo, você sequencia as atividades, dá tempo para isso e gerencia o cronograma, tá? É importante a criação do cronograma para facilitar aí o seu gerenciamento. Então, você vai ficar perdido com relação aos tempos. Ok? Tranquilo com relação ao tempo? Posso seguir? Ok, então vamos lá. Gerenciamento dos recursos humanos. Pessoal, aqui são as pessoas, né? São as pessoas que vão trabalhar nesse projeto. Então, você precisa gerenciar também essas pessoas para que você atinja o resultado. Você não, né? O time. O time atinja o resultado que é esperado. Então, a gente precisa mobilizar toda a equipe do projeto, desenvolver a equipe de projeto e gerenciar toda a equipe de projeto. Então, isso é papel do gestor de projetos. Ele está fazendo isso, mobilizando a equipe, desenvolvendo. Esse desenvolver requer treinamento. O gestor de projeto precisa identificar isso. Se existe alguma necessidade de treinar o colaborador para ele desenvolver as atividades do projeto, né? Então, ele precisa aqui atribuir as responsabilidades para esses gestores, aliás, para essa equipe, né? Verificar quais são as habilidades das pessoas para gerenciar as atividades do projeto. Né? Por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma determinada habilidade com uma coisa, para outra não. Então, o gestor precisa ter essa sensibilidade, ele precisa saber identificar isso. Não vou colocar o João para buscar o equipamento, porque o João, ele é muito devagar, ele demora muito, ele não tem atenção e etc. Não, vou botar a Maria para buscar o equipamento, porque a Maria é ágil, é rápida e etc. Não, o João, ele serve para deixar o café lá na mesa, lá na cama da mãe. Então, o gestor precisa ter essa visibilidade. Aquilo que eu falei, né? Necessidade de treinamento e reconhecimento e recompensas, né? Quais são os benefícios, né? Que esse projeto ele vai me oferecer, né? Para quando eu cumpro, né? O meu prazo e etc, né? Quando eu minimizo os custos. Então, há essa necessidade também do gestor estar verificando isso, né? Bom, então aqui ainda segue essa questão do planejamento. Isso aqui era a explicação acerca do que eu tinha colocado antes, né? Mobilização, calendário. Você precisa alocar essas pessoas conforme as atividades, né? Liberar essas pessoas, ou seja, definir onde elas vão realmente estar trabalhando e verificar a conformidade, se realmente está cumprindo com as exigências, com as regulamentações trabalhistas, né, com os sindicatos, com as políticas de gestão, a segurança, que deve ser desenvolvidas, né, políticas e procedimentos para a proteção física das pessoas, onde a gente pensa que, por exemplo, quais são os EPIs que serão necessários para eu desenvolver esse meu projeto. Né? Aqui nessa questão da conformidade, existe alguma lei trabalhista que implica no desenvolvimento desse projeto, algum aumento de salário, enfim, né? Você precisa ir atrás dessas informações para verificar, né? Isso tudo envolve o gerenciamento de pessoas, né? Está tudo relacionado ao desenvolvimento de pessoas. Bom, quando a gente vai atribuir essas funções, né, a gente pensa em algumas perguntas. E algumas dessas perguntas são: qual é o papel dessas pessoas nessas atividades? Isso vai facilitar muito o gestor, para ele verificar quem vai fazer parte desse time. Qual que é o papel delas? Tem permissão para se alocar, para controlar, para modificar trabalho, né? Com quem essas pessoas devem interagir? Não, ela vai interagir com o João, ela vai interagir com a Maria. Quais os prazos para essas atividades? Quais são essas medidas de sucesso para essas atividades? Então, você pensa nisso, porque aí você verifica se essa pessoa realmente
pode contribuir com isso, né, com esses sucessos desse projeto. E por que motivo essas pessoas elas foram selecionadas? Né? Parece perguntas aqui de recursos humanos, né? Mas faz parte realmente de seleção aí para recursos humanos, mas isso também é voltado para projetos, né? O gestor de projetos também ele está ciente. E interessante que essas perguntas é do PMBOK, né? Então, são perguntas que estão no PMBOK. Então, isso significa que o gestor de projetos, ele pode estar utilizando para fazer essa análise, né? Para a atribuição de funções. Clareza para determinar como que deve ser o trabalho. Então, a gestão, a equipe de gestão, né, ela deve deixar claro o que é esperado dos membros da equipe. O gestor tem que deixar isso claro. O que ele espera dessa pessoa? Né? A equipe ela tem que conhecer e compreender quais são as atividades do projeto, né? O que ela espera desses projetos. Entender as atividades que vão ser realizadas. Lembra lá do cronograma, né? Do cronograma que a gente falou anteriormente? A equipe precisa entender essas atividades. Ela precisa estar entendida com relação ao tempo, quais são os recursos, quais são o custo disso envolvido, né? Ela precisa estar ciente disso, porque é para ela poder realmente desempenhar essa atividade aí com o máximo de engajamento possível. Aqui, por exemplo, pessoal, é de um exemplo, aliás, aqui é um exemplo de uma gestão, né? De gestão de recursos humanos. Um nome aqui, Fernando, ele vai colocar a janela lá na indústria alimentícia, né? Então, você já deixa claro para ele qual é a atividade que ele vai realizar. Ele vai colocar janelas. Vamos lá, precisa de colocar uma janela para o controle de pragas, tá? Então, a descrição do que deve ser realizado. Então, você descreve o que o Fernando vai fazer. Olha, ele vai instalar a janela de vidro, dentro das exigências, das ferramentas e etc. Quais são as responsabilidades do Fernando? Eu deixei isso claro. Gente, ó, Fernando, você tem que enquadrar as janelas adequadamente, né? Vedar isso para que não entre chuva, não entre vento, não entre inseto e etc. Quem é o gestor responsável pelo Fernando e por realização dessa atividade? É o João, por exemplo, contratante do projeto. Quais são os recursos de segurança que o Fernando precisa ter? Ele precisa ter um óculos de segurança, ele precisa ter uma bota, tipo biqueira e etc. Tá? Então, isso é um exemplo aqui, tá, pessoal? Para o gerenciamento de pessoas. Então, quando você desenha tudo isso, você pega todos os membros da sua equipe e faz isso. Isso aqui é suficiente, tá? Isso aqui é suficiente para você colocar na sua gestão de recursos humanos. O nome dessa pessoa, o que ele vai fazer, a descrição que ele vai fazer, a responsabilidade dele, quem é o responsável ali por ele naquele momento, algo relacionado à segurança, né? Para escolher o Fernando para colocar janelas, é aquilo que a gente comentou antes, né? Você vai fazer todas aquelas análises anteriormente, né? Para decidir se o Fernando deve ou não colocar janela. Um outro ponto é a gestão de custos. A gestão de custos é importantíssima em projetos. Gestão do tempo, gestão de custos. Aqui nessa gestão de custos, você vai colocar o nome do recurso, por exemplo, Daniela, Luiz, embalagem, pH, enfim. E você vai nomear isso. Que tipo de recurso é? É um trabalho? É um insumo? É um material? É um ingrediente? Como você pode fazer isso? No próprio Excel. O Excel te ajuda nisso, né? Ou usar os softwares. Mas quando acabar aqui, eu vou falar sobre um software para vocês. Então, vocês estabelecem os tipos, né? Daniela, que é trabalho, uma taxa padrão, você estima aí uma taxa padrão de valores, né? Por hora ou por dia. Se vai ter uma taxa de hora extra, se houver ou não.
O custo disso, a duração, qual que é a duração das atividades da Daniela, por exemplo, de 30 dias, qual é o custo total? Como que é um salário fixo, por exemplo, de R$1.000, então o custo total dela vai ser R$1.000, mas vamos supor que a pessoa trabalha por hora, né? Então, você estimula aí qual que é o valor dela por hora. Por exemplo, aqui no caso do Luiz, né, R$80 por dia, em 30 dias, um custo total de 2.400. Então, vocês estão vendo que aqui agora está entrando a engenharia econômica, né? Dentro de projetos. Por isso que é interessante lá acho que em administração aí que vocês veem também isso. Embalagens, né? Como é um insumo, então é um valor único. Custou tantos R$1.000, material custou tantos R$1.000, e você tem aqui o seu custo total. Então, isso é interessante, gente. Você precisa saber qual é, de fato, esse custo do seu projeto. Para ver se isso está batendo com aquele custo estimado. Se ele está muito para mais ou se está para menos. E aí, quando você tem todo esse gerenciamento, você vai controlando aqui. Agora você sabe, né? O quanto que vai custar exatamente cada coisa. É para você, como gestor, você ir ajustando. Opa, vamos reduzindo aqui. Olha, vamos aumentar. Aqui dá para liberar mais. Aqui não, aqui eu vou ter que segurar um pouco. Então, é para isso que serve esse gerenciamento de custo. Tá? Então, isso você faz no Excel tranquilamente. E um outro ponto, deixa eu ver, conhecer tudo que acontece, não necessariamente fazer todos os processos. Bom, depois eu leio tudo, tá, Patrick? O gerenciamento da qualidade, isso também faz parte. Aqui, você tem que pensar naquilo que você quer entregar. É onde você vai pensar no seu cliente. Principal ponto, cliente aqui. O que você quer entregar em termos tangíveis e intangíveis para esse seu cliente? Os intangíveis está relacionado ao cliente em si, né? O tangível está relacionado à sua parte física, mas o que você quer entregar, por exemplo, daquele hambúrguer vegano? Vegano não, vegetal, né? Que falamos lá no início. Nós queremos entregar um produto conforme as especificações, dentro do padrão, com sabor X, Y, Z, com a textura ZHK, enfim. Então, aqui são as questões, né, sensoriais, está envolvida também, padrões microbiológicos, padrões físico-químicos, né? Então, aqui são a parte de especificação que você coloca, né? E aí, para esse seu produto final, por exemplo. Deixa eu ver, pessoal, poderei colocar o link aqui? Ok, Sara. Bom, e o outro ponto, pessoal, é o gerenciamento ambiental. No gerenciamento ambiental, quando você vai desenvolver um projeto, você tem que pensar, e agora, nesse meu novo hambúrguer vegetal, como eu vou pensar agora nele num ponto de vista ambiental? Planejar quais os materiais que eu vou usar. Não, eu vou usar madeira, vou usar plástico, vou usar vidro, vou usar plástico biodegradável, enfim, o que eu vou usar? Vou planejar como que vão ser descartados os materiais que não vão ser mais utilizados. Os entulhos, os sólidos, os resíduos sólidos, os líquidos. Eu vou capacitar a minha equipe para remoção desses materiais. Eu vou verificar a necessidade de contratar uma empresa especializada para recolher um determinado material específico. Eu vou verificar a legislação ambiental, local, nacional. Eu vou planejar o uso de utensílios não descartáveis. Eu vou diminuir o volume de lixo. Vou verificar a questão do material de limpeza ecológico. Papéis, vou planejar, né, como que vão ser descartados aí comida, latas, etc, né? Vou verificar a destinação desses materiais que devem ser reciclados. Então, aqui são exemplos, vários exemplos para essa questão do gerenciamento ambiental. Só que no gerenciamento ambiental para o seu produto, seu projeto que você está desenvolvendo, você vai pensar nisso especificamente para ele. Você vai utilizar uma embalagem X de plástico, ok, e a sobra dela vai para onde? Os descartes que aconteceram no meu projeto, durante o meu
o meu processo de fabricação? Vai para onde? Né? Ah, se eu vou utilizar um novo ingrediente, essa sobra, vai para onde? Entendeu? Ah, não, vou descartar isso no lixo, etc. Então, você tem que pensar nessa parte ambiental. Então, tudo isso você já deixa montado. Tudo isso você monta quando você faz aí o seu plano, né? A sua gestão para esse projeto. Bom, gente, lembrando que esses são só alguns dos pontos. O que eu falei aqui para vocês? Agora eu vou de trás para frente. Ambiental, qualidade, né? Gestão de pessoas ou recursos humanos. Melhor a gente falar de gestão de pessoas, né? Tempo, falei de estrutura analítica e falei de TAP. Então, eu só falei de 6 elementos. Não falei aqui de gerenciamento de risco, não falei aqui com vocês sobre gerenciamento de comunicações, né? Não falei aqui... eu falei também da gestão de custos, né? Dei uma ênfase aí rapidamente sobre a gestão de custos, mas não falei em detalhes do gerenciamento de escopo. Então, tem vários outros elementos aqui do gerenciamento que não foi abordado. Inclusive, a parte do gerenciamento ágil, né? Que já faz parte dessa nova atualização do PMBOK, né? A gestão ágil, então, devido a tempo mesmo. Ok? Bom, deixa eu ver aqui, acho que a gente chegou aqui ao final, mas antes da gente encerrar, não vou interromper aqui, porque eu vou finalizar essa apresentação para eu poder compartilhar uma outra rapidamente aqui com vocês, ok? Bom, pessoal, então esse é o meu contato particular, tá? Meu WhatsApp, telefone, me coloca aqui à disposição. Então, esses são os meus contatos, caso alguém desejar. Esse QR Code aqui é do meu LinkedIn, também ficou à disposição lá, caso alguém queira entrar em contato comigo por lá. E outras mídias aí que vocês me encontrarem, Facebook, por exemplo, Instagram. Bom, então é isso. Eu vou interromper essa tela para eu poder mostrar outra tela para vocês. Pessoal, existe um software chamado Project Library. Quem já ouviu falar nesse software? Esse software, ele é uma versão gratuita do MS Project. Por quê? Aí você se pergunta, eu nem comentei, né? Nem havia comentado ainda sobre os programas, mas existem diversos programas que são utilizados para o gerenciamento de projetos. Um deles é o MS Project, tá? Numa versão paga. Não tenho ele aqui, mas temos também um Primavera, né, que é muito utilizado aí para gestão de projetos, e tem esse Project Library. Ele é muito simples, uma versão simplificada do MS Project. É só você colocar no Google Project Library, que vai te dar várias opções para você fazer o download desse programa. Então, eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar, só para mostrar para vocês a interface dele, para vocês verem. Está aparecendo aí ou ainda não? Tá sim, Lê. Tá ok. Então, eu vou só deixar aqui. Bom, essa é a interface, né, do Project Library. Então, você pode vir aqui em criar um novo projeto, muito simples. Então, ele facilita muito para você fazer o gerenciamento do cronograma. Então, além de você usar aquelas planilhas do Google, que eu comentei para vocês, ou vocês podem, vocês mesmos montar no Excel. Tem várias outras planilhas aí disponíveis no mercado, algumas pagas que você pode comprar para fazer o gerenciamento. Mas aqui você também pode programar por aqui.
Tem vários vídeos no YouTube mostrando como utilizar esse Project Library. Então, aí fica aí uma dica aí para vocês, para quem quiser aprender um pouco mais sobre o Project Library. Então, você dá um nome aqui do projeto, quando que isso vai iniciar, um gestor, por exemplo. Então, você preenche. Então, só preencher aqui para vocês verem. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Então, olha só. Aqui, pessoal, é onde você vai colocar aquelas atividades. Lembra lá do nosso gerenciamento, lá do tempo, do cronograma? Então, aqui você vai colocando as atividades, por exemplo, vou usar aqui genericamente, algo como teste A, né? Olha só, aqui ele já me deu a duração, aqui está programado para dia. Só você mover aqui um pouco, que aqui já tem, por exemplo, o início e o fim, né? Porque a duração está para um dia, então ele já começou a trabalhar aqui com o horário iniciando às 8 horas da manhã e finalizando às 17 horas, né? Que é o horário mesmo de trabalho, né? Que a gente considera, né? Nas jornadas de trabalho. Então, se eu quero fazer uma alteração, né? Opa, eu quero que seja 2 dias, por exemplo. Ele já vai fazendo isso aqui automaticamente para você. Então, como eu modifiquei a minha alteração, eu já sei que o meu projeto ele vai iniciar no dia 22 e vai finalizar no dia 23. E aí você me pergunta, tá, mas por que como que eu vou saber que vai ser 2 dias? Lembra daquele tempo estimado que nós calculamos lá a partir do tempo ótimo, tempo mais provável e do tempo pessimista? Então, você pode programar, né, para cada uma das suas atividades, o tempo, que é aquele tempo estimado, e você colocar aqui no programa. E aí ele vai dando já para você automaticamente a data de início e a data de término. Então, isso facilita muito para você gerenciar o seu tempo. Deixa eu só colocar aqui um teste B e um teste C. Eu não coloquei data, não vou deixar aqui a mesma data. Observe aqui, por exemplo, que ele sequenciou já as minhas atividades, 1, 2 e 3. Isso significa o quê? Que se existir alguma atividade que eu preciso concluir para que outra seja realizada, eu também consigo programar por aqui, tá? Por isso que eu perguntei para vocês se vocês já tinham visto o PERT-CPM, que é no PERT-CPM, lá em administração, que a gente aprende a calcular, fazer isso aqui manualmente. Então, vamos supor que para eu realizar o teste C, eu preciso ter o teste B concluído. Então, eu venho aqui e coloco 2, porque aqui antecede, tá? Então, o que mostrou? Então, esse aqui é meu Gantt, tá? Então, aqui ele já está me mostrando que para eu realizar essa atividade, eu preciso que essa esteja concluída. Aí tem as posições das setas, né, e tudo mais. Aí a gente vai programando tudo isso, quando uma vai começar, quando a outra vai terminar, e aí aqui automaticamente ele já vai fazendo essa indicação. Eu consigo também acompanhar o cronograma do meu projeto por aqui, né? Bom, e aqui eu coloquei atividades sem sub, né? Sem ser sem ser subatividades. Então, se eu seleciono tudo isso, aqui é mais a parte operacional mesmo do software, que não dá para explicar em detalhes aqui por causa do tempo. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Deixa eu ver aqui, indentar. Pronto, eu indentei aqui. Olha só, como eu indentei esse meu teste A, quando eu indentei, apareceu esse símbolo. Então, isso significa o quê? Que o teste B e o teste C pertencem à minha atividade A. Aí vocês podem observar aqui, olha, no meu gráfico de Gantt, que está representado por essas
por essas setas aqui escuras, que essas atividades aliás, B e C pertencem a minha atividade principal aqui, que no caso é o teste A. Ok? Então, é isso que me indica o gráfico de Gantt. Então, isso ajuda muito no gerenciamento, quando a gente está gerenciando os projetos. E olha só, é que aqui eu coloquei só 2, só 3, né? Mas dá para vocês terem uma ideia. Então, eu posso vir aqui e ele já me dá automaticamente minha EAP. Né? Então, aqui eu já tenho meu teste A, meu nível 1, minha atividade aqui principal. E dessa atividade, eu tenho minhas subatividades. E que aqui nós não programamos curso, nem nada. Mas se eu já programo tudo isso, ele já me mostra qual que vai ser o custo dessa minha atividade. E se eu quero ver a minha rede, como que eles estão interligados, que aqui já é o PERT mesmo CPM. Então, ele mostra claramente que a minha atividade C depende de B. Então, eu só vou concluir a minha atividade C quando eu realizar a minha atividade B. E é interessante que aqui, quando eu vejo a minha rede, eu tenho aqui a duração da minha atividade, que é de um dia, o início e o fim dela. É aquele que a gente viu aqui no Gantt, né? Aqui, ó, é o início, a data de início e a data de fim, e o fim. É muito simples, o MS Project, ele tem muito mais recursos, você planeja tudo aqui dentro, tudo dentro, né? Todos os recursos, quantas pessoas vão ganhar, todos aqueles materiais, aqui também é possível você gerenciar os recursos, tá? Então, há essa possibilidade de você conseguir gerenciar todos os recursos por aqui também. Mas, coisas mais complexas tem que ser no MS Project. Mas para coisas simples, isso aqui já resolve. Se você quer realmente só gerenciar o seu cronograma, um Excel, um Google Sheets ali já resolve muito. Ok, pessoal? Então, é isso. Por hoje, né? Dúvidas? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Deixa eu só ver aqui o chat, porque eu não olhei. Gente, quem tiver dúvida, fica à vontade aí, viu? Eu aproveitei aqui no finalzinho e coloquei a lista de presença, aí vocês cliquem e assinem por gentileza para receber o certificado. E coloquei também aqui algumas redes sociais do Instagram, né, da COEA, o Instagram da Coordenação da Engenharia, da ABEA São Paulo também, que a Irene é presidente. Se ela quiser falar rapidinho, né, Irene, sobre a ABEA, só para o pessoal entender, o pessoal que não conhece. E também as redes sociais do Campus Barreiras, da Coordenação de Pesquisa, e o de Irene também, quem quiser seguir lá para acompanhar melhor, podem ficar à vontade. Então, obrigada, pessoal, por vocês ficarem aqui além do tempo, né, de vocês, que já são 11 horas e 19 minutos. Agradeço aí por vocês terem permanecido. Espero que vocês tenham entendido. Me coloco à disposição de vocês para qualquer